Olá! O vídeo de hoje, como foi prometido, é o vídeo respondendo as perguntas que eu convidei vocês a fazerem. Então, eu já deixo o convite para se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar com os amigos, deixar mais comentários, mais perguntas e já agradecendo também a vocês pelas perguntas feitas. Então, vamos lá! A primeira pergunta foi do Jorge Henrique, que pergunta: ouvi comentários que a casa em container não é confortável em regiões frias. O que eu posso dizer? Eu moro no Rio Grande do Sul, que tem as 4 estações do ano bem definidas. Quando é verão, está bem quente, quando é inverno, é bem frio. O que acontece que talvez tenha gerado esse comentário de não ser confortável? O sol bate no ferro, ele deixa a casa um pouquinho mais quente. Saiu o sol, ela esfria. Mas nada demais. Tipo, eu não vejo a diferença de quando eu morava numa casa de alvenaria e morando na casa container agora. Eu não preciso usar mais roupa, não preciso usar mais coberta para dormir. Ela é uma casa confortável. E uma dessas vantagens de ser de container, que também às vezes acontece mudanças bruscas de temperatura aqui na região sul, a casa não tem umidade, não fica aquela parede escorrendo, não fica aquele nojo de quando muda a temperatura. E eu, Bruna, não considero a casa desconfortável, eu acho ela bem confortável tanto no inverno quanto no verão. A próxima pergunta é da Chanel Bombom, que pergunta: gostaria de saber a respeito de isolamento acústico numa casa container. Eu adoro o silêncio e tenho vizinhos super barulhentos. O tratamento acústico ele vai de acordo com o proprietário. O ideal é usar a lã de rocha, o gesso acartonado, que ele vai equivaler a um bloco de concreto. E caso tu necessite, seria interessante contratar um engenheiro acústico para estudar o teu projeto e ver o que vai ficar melhor para ti de isolamento acústico, ou quase fazer como um estúdio musical, que daí não vai ter entrada de som, enfim. Ou, se não resolver, dar um jeito nos vizinhos. A próxima pergunta, então, é da Cris Souza. Oi, quanto ao IPTU, é o mesmo esquema de casa? Sim. Vai variar da tua cidade, da tua região, qual que é o da prefeitura. Alguns lugares já aceitam, então vamos colocar com uma edificação de metálica, tu vai pagar o IPTU normal de casa pela tua metragem. E alguns lugares que não aceitam casas em container, é colocado como container, como um móvel, e infelizmente vai pagar o IPTU como terreno baldio, mas não tem problema nenhum quanto ao IPTU. A próxima pergunta, então, é do Vladimir Silva, 1978. Olá, fale sobre isolamento termoacústico e se souber algo sobre placa cimentícia. Grato. O isolamento termoacústico ele vai se dar com os materiais que tu vai querer usar, que são diversos. Lã de rocha, lã de PET, isopor, espuma de PU, lã de vidro, um gesso acartonado, OBS, PVC, forrinho macho e fêmea, laminado, madeira, enfim, o que vai do teu gosto pessoal, né? Isso, cada material vai ter um isolamento, mas todos se comportam bem. Quanto à placa cimentícia, ela não pode conter amianto, que é altamente cancerígeno, e eu já vi alguns projetos que utilizam ela nas áreas molhadas, como na pia do banheiro, na pia da cozinha, mas dá para usar normalmente. No meu achismo, eu acho que ela não é tão maleável e o acabamento dela não fica tão bonito. É mais difícil dar um acabamento bonito, mas vai de acordo com cada um querer usar ou não a placa cimentícia. A outra pergunta é da Ediara Hatsky. Fiz diversos orçamentos. Você me indica alguém que seja confiável e que tenha um preço acessível para o container de 6 metros? Eu não tenho ninguém para indicar, não tenho uma empresa para indicar. E a dica que eu te dou é continuar fazendo orçamentos, pesquisar bastante atrás de empresas em torno da tua região, da tua cidade, para ver e ver trabalhos, conversar com proprietários de outras casas que essas empresas, pessoas tenham feito, cuidar bastante as redes sociais, ver se tem foto de trabalhos que eles mesmos fizeram, ou só se pegaram fotos da internet e estão colocando como se eles fizeram. Isso são pequenos detalhes que a gente tem que ficar de olho e conversar e pesquisar. E também dá para procurar arquitetos, engenheiros e especialistas em containers, que eles vão poder te dar uma ajuda, vão poder te aconselhar bastante também. E se tu tiver um serralheiro, alguém, uma mão de obra que seja de tua confiança, alguém que saiba fazer, tu pode pegar o container cru e ir fazendo aos pouquinhos, de acordo com o teu gosto. E uma dica importante é, se tu puder ir todo dia na tua obra, ficar em cima, fiscalizar, para evitar erros
pequenininhos, mas evitar erros para não ter nenhum problema, e a tua obra, quando terminar, tá tudo certo, tua casa pronta, bonitinha, pronta para usar. Mais uma pergunta então, do Anderson Agostinho. Boa tarde, pretendo eu mesmo fazer uma casa container. Minha maior dúvida seria a vedação das aberturas para impedir a entrada d'água. Essa é uma parte bem complicada, é difícil, mas o principal, tu não pode errar 1 milímetro dos cortes. Tem que ser muito preciso esses cortes e utilizar o PU 30 ou para cima. O ideal é usar o PU de junta de motor, que eu acredito que seja 44, ou então a fibra de vidro, para vedar bastante também. Depois tu consegue pintar ela por cima normalmente, e a gente levou uns 2 anos para descobrir isso, assim. Também a gente penou um pouco nessa questão da vedação das aberturas, mas também resolvemos. A próxima pergunta, então, é do Anderson Barata. Olá, meu nome é Anderson, sou de Recife, Pernambuco. Gostaria de saber se a pintura externa influencia muito na temperatura interna e na durabilidade da própria pintura, pois eu e minha esposa, Maiara, estamos planejando uma casa container e essa é uma de nossas dúvidas, pintar de branco ou preto fosco. Por experiência própria, a pintura não influencia no calor. O que vai segurar o calor ou não é o revestimento interno. Até quando a gente estava finalizando a obra, que a gente estava vendo o material para pintar, as tintas, eu acabei pesquisando e achei uma tinta que isolava calor. Pesquisei, vi reportagem dela, parecia maravilhosa a tinta, uma tinta branca. Paguei caro ela, paguei caro o frete e pintei. Pintei a parede externa do quarto, que pega sol a tarde inteira. E o resto da casa, como vocês sabem, a gente pintou toda de azul. Eu não vi diferença alguma da tinta branca para tinta azul. O que faz diferença é o revestimento interno. Então, o que eu te digo, investe no revestimento interno e a pintura fica de acordo com o que tu quiser. Se tu prefere o branco, tu prefere o preto fosco, e isso é claro internamente, porque o preto vai ser mais quente que o branco. Se tu ficar na rua, numa área externa, tu vai sentir diferença, mas internamente não é nada substancial. Quanto à durabilidade da pintura, vai variar de acordo com a tinta utilizada. Pode ser a tinta automotiva, que vai durar bastante, pode ser a tinta epóxi, que vai ter um acabamento bom e vai durar bastante também. Mas lembrando que tu está pintando ferro, então vai ter que ser uma tinta adequada para o ferro, mas vai ter que ter manutenção, que nem uma pintura de casa normalmente. No nosso caso, né, como eu já falei outras vezes, a gente teve que usar a tinta à base d'água, que com o tempo foi lavando, enfim, a gente está trabalhando para poder mudar essa tinta, mas a durabilidade vai variar da pintura e do material utilizado. E a última questão, então, é do Emerson Siqueira. Se vocês tivessem que fazer uma casa hoje, vocês ainda fariam de container, observando os custos e as burocracias atuais? Sim, hipoteticamente, com o know-how que eu tenho hoje em dia, eu faria a casa de container novamente, porque a gente sabe o que vai dar certo, sabe o que vai dar errado, já tem mais materiais disponíveis também. Então eu faria uma casa de container, mesmo os custos sendo equivalentes a uma construção tradicional, eu faria de container, porque eu gosto do material, gosto do apelo ecológico, gosto das linhas retas, do que dá para fazer com container, então eu faria uma casa novamente de container. Então eu quero deixar aqui o agradecimento a todos vocês que dedicaram um pouquinho de tempo para deixar uma pergunta. Se você quiser deixar uma pergunta também, a gente faz um próximo vídeo sem problemas. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.